No quebra-cabeça de hoje, vamos conviver um pouco com a Fernanda e a Ana Clara, duas meninas pra lá de agitadas. Vamos ouvir delas, de seus pais e de alguns profissionais, como é lidar com a hiperatividade das crianças. Quais são as atitudes que nós pais devemos tomar quando nossos filhos são declarados hiperativos? Ana Clara tem pais separados e mora com os avós em Friburgo. Sua família conta que sempre foi muito difícil conviver com a sua agitação. Nem na hora de dormir ela parava. Aos 2 anos de idade, após procurarem uma avaliação médica, ela foi diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aos 7 anos, depois de sofrer muito preconceito na escola por conta de seu comportamento, ela começou a ser medicada. Minha avó, ela percebeu isso olhando o que eu estava passando. Quando a pessoa é chamada de maluco, isso dói. Fernanda mora com seus pais e sua irmã menor. Excessivamente agitada e com dificuldade de concentração, depois que os professores da escola começaram a reclamar de seu comportamento, seus pais, relutantes, resolveram que era hora dela ter um acompanhamento psicológico. Procurar algum esporte para que ela pudesse gastar sua energia também foi uma das medidas tomadas pelos dois. Minha mãe falava, minha filha se comporta mais, Aí minha professora também mandava bilhete na minha agenda. Aí eu ficava conversava no meio da aula, era muito agitada. Antigamente não era comum ouvir dizer, essa criança não para, é muito agitada. Hoje o termo hiperatividade se tornou corrente entre pais de crianças e adolescentes e, junto com ele, o transtorno de falta de atenção. Os maiores desafios é identificar e reconhecer os sintomas. Qual seria a origem desse transtorno? E quais as atitudes os pais devem tomar caso recebam o diagnóstico? Bom dia, pessoal! Vamos começar nossa aula de música hoje. Girando os ombros para trás, inclina para o lado, para o outro lado devagar. Vai levar os ombros, ficou? No início a gente falava, pô, sua filha é muito agitada. Minha mãe comentava, as pessoas mandavam, pô, toda criança é agitada. Mas aí o colégio, a gente tem uma confiança no colégio também, o colégio chamou e falou, não, mãe, realmente vamos procurar, vamos ajudar a Fernandinha, porque isso daqui a pouco vai atrapalhar ela. Ela atrapalhava aos outros, porque ela fazia tudo correndo e tirava a atenção dos outros, porque ela levantava, ela pedia uma coisa, ela não conseguia ficar parada. Chegava do colégio, ela largava a mochila e ligava na televisão. Aí, 10 minutos, cadê a Fernanda? Eu estava no outro quarto com outra televisão. Não, ela via a televisão de cabeça para baixo. Eu era muito agitada. Parecia que eu usava Duracell, que eu não parava mais. Eu fazia de tudo, eu não tinha tempo para parar. Eu não tinha concentração para fazer um desenho. Eu fazia de tudo um pouco em cada minuto. Lúcio, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção é como situações onde você não consegue encontrar nenhum dado laboratorial sobre isso. Não há exame de laboratório para isso, não há uma enzima que você procure. Nesse sentido, não há um quadro viral que despertou uma condição como essa e não é genético. Na verdade, são características de cada pessoa. Muitas vezes chegam pessoas que chegam de distúrbio de atenção e hiperatividade e não é. Na verdade, o que está acontecendo é que você tem uma situação onde as pessoas estão tentando manter a criança como se a gente estivesse na década de 60, todo mundo sentadinho na cadeira, num mundo onde você tem computadores, celulares, videogames e todas as coisas que normalmente estimulam. Todo mundo pode ser queimado mais de uma vez. Entender menos a mulher bomba ou o homem bomba. Entenderam? Sim. Eu tô lá. Aqui eu tô 2, 3, 4. Chega, eu tô tremendo. 6. É muito fácil ficar com raiva. E é muito difícil, às vezes, me acalmar. Desde que eu tinha 3 anos, eu comecei a perceber. Passava a mão no rosto, começava a chorar, quase não dormia. Eu acho que o problema dela já é desde que nasceu. Quando ela nasceu, ela morava comigo, morava aqui em casa.
a mãe, o pai eram casados, ela já tinha dificuldade para dormir. Só dormia 1h da manhã, 2h da manhã. Ela tem muita dificuldade, né, no aprendizado, principalmente matemática. Ela é hiperativa. Numa aula, para ela era muito difícil ficar 50 minutos, né, focando a atenção dela na aula de matemática. Em algum momento, essa atenção era desviada por um lápis que caiu no chão, por um amigo que falou, e ela não conseguia fazer a ponte para que ela pudesse voltar novamente a focar a atenção na aula. E isso causava um prejuízo na aprendizagem muito grande. Teve um acompanhamento no colégio, não adiantou. Em casa, eu tinha uma menina que vinha também para ajudar, mas não adiantou, ela perdeu o ano. Ela sofreu muito preconceito nesse último colégio. Não que ela tá agora, no último ela teve muito preconceito, assim. E a gente, na época, a gente foi achando, não, ela vai adaptar, mas a gente não tinha noção do quanto o preconceito era grande em cima dela. Na hora do recreio, eu sempre ficava perto do bebedouro, chorando. Não tinha nada para fazer. E aí, só os professores que ficavam comigo, ou eu ficava com elas. Ela era muito rejeitada, eu assisti muitas vezes. Foi uma coisa assim que me machucou muito. Por conta dos sintomas do TDA, se ela é muito impulsiva, ela não consegue uma relação interpessoal positiva, isso pode fazer com que ela venha fabricar, né, venha apresentar uma ansiedade mais intensa ainda. Numa festa de 50 anos do colégio, eu assisti uma cena que me marcou muito. Devia ter assim, umas 10 meninas. Ela sentou perto das meninas. Foi saindo uma por uma. Ela desceu, me abraçou, chorando. Falou assim, ai, vó, é muito triste ser rejeitada. Quer dizer, ela observou também. No próximo bloco, vamos ver como a escola pode ajudar a melhorar a vida de uma criança hiperativa. Essa energia, né, que eles estariam utilizando para fazer bagunça, para conversar, para tacar papelzinho, essas coisas, eles canalizam positivamente. Clara e Fernanda são duas meninas que, desde bem pequenas, apresentavam sintomas de hiperatividade, o que atrapalhava muito o rendimento escolar e o convívio com os colegas. Atualmente, as duas têm acompanhamento profissional. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vem correr. Isabel, que é bacharel, não tem medo de pão. Vocês são muito agitados? Sim! Mais ou menos. Mais ou menos. Não vale mentir, tem que ser sincero. 10 vezes, né? Essa energia, né, que eles estariam utilizando para fazer bagunça, para conversar, para tacar papelzinho, essas coisas, eles canalizam positivamente. Pedro Henrique era um aluno muito agitado ano passado. Esse ano eu elogiei ele publicamente em uma das aulas, porque ele melhorou muito o rendimento. Era mais agitado. Eu aprendi mais as coisas. Aprendi mais a respeitar a professora, a não fazer bagunça na aula. A Fernanda sempre, já tem uns 3 anos que eu dou aula para ela. Apesar de saber que ela é bem agitada nas outras aulas, né? Concordam, pessoal? Sim! Mas todo mundo concorda que na minha aula ela é bem legal? Sim, ela participa bastante, ela canta. A música tem esse poder de mexer com as nossas emoções, né? Eu vou aparecer na TV. É um distúrbio atual? É uma doença moderna, da cidade moderna? Hoje, a criança, ela é contida de todas as formas. Ela não pode brincar na rua, senão vai ser atropelada. Ela não pode se afastar de casa, porque pode ser sequestrada. Então, imagine você ter contido a infância, estimula de todas as formas possíveis dentro do mundo virtual, e você está tentando conter isso. Você pode ter certeza, isso é um distúrbio absolutamente moderno.
Ana Clara sempre foi muito agitada e hoje em dia segue à risca um cronograma de atividades com horários muito bem definidos para organizar sua vida. Ana Clara chegou pra gente em fevereiro, né? Ela é uma aluna relativamente nova, foi matriculada normalmente, com algumas informações de que poderia apresentar alguns problemas de relacionamento. Em alguns momentos ela era agressiva com os colegas, então havia muita reclamação de beliscão, de tapa, de chute. Fizemos um tratamento assim de suavidade e firmeza. Nos momentos que a gente precisava ser firme com a Ana Clara, a gente era firme, muito firme, para que ela entendesse que aquele comportamento estava errado. E quando a gente percebia que ela estava muito perdida, porque era uma coisa que ela não conseguia controlar, não dependia dela, a gente trabalhava com a suavidade, com a conversa, para que ela entendesse que ela precisava pensar um pouco mais ao fazer as coisas. E com isso a gente tem nos dias de hoje uma outra Ana Clara na escola. Está se dando super bem, arranjou muitas amigas, os professores adoram ela. Inclusive eu tive com um coordenador, ele elogiou ela demais, ela é muito elogiada. Até a autoestima dela melhorou, né? Pintou o cabelo, passa batom, então hoje ela tem um outro cuidado com ela, com o corpo. E isso também é importantíssimo para Ana Clara desenvolver todas as habilidades dela como ser humano. Eu sempre falei para ela para procurar um esporte, né? Então eu já fiz vários esportes. Mas eu fui dando liberdade para ela. E ela ia assistir ele treinando e ficava, pai, eu quero fazer jiu-jitsu, eu quero. E a gente procurou uma academia que tivesse crianças, que tivesse menina, que tivesse essa visão de procurar da disciplina. E ela ama, ela adora. Aí eu comecei a ficar mais calma fazendo esporte. Eu gostava daquela energia toda que eu tinha, né? E também por causa da disciplina. Como você, por exemplo, diagnosticaria no seu consultório? Entrou uma criança, como fazer esse diagnóstico? A maior parte das vezes o diagnóstico vem feito ou pelos pais ou pelo colégio. Mas isso não quer dizer que ele esteja correto. Claro que não. O que a gente analisa, na verdade, primeiro, é o contexto em que a criança vive. Às vezes a criança é hiperativa porque está tentando chamar a atenção dos pais. Segunda vez, se o problema não é na escola. A escola está acostumada com crianças submissas. Todas elas paradinhas, quietinhas. Uma parte delas tem essa tendência. A terceira já é medicamentosa mesmo. Você tem crianças, por exemplo, em que ela não consegue nem parar para refletir. Isso você analisa quando conversa com a criança. Quando eu consegui me concentrar mais foi no ano passado, porque eu comecei a fazer psicóloga, né? Aí isso ajudou muito na minha vida. Ela é tipo um diário pra mim. Que tudo que eu falo pra ela não conta pra ninguém. Não é questão de contar segredo, é questão de desabafar. A gente nunca chegou a ter algum profissional que orientasse ela a fazer algum tratamento medicamentoso. Mas já aconteceu assim, de pais falarem, gente, meu filho também é assim, ao ponto de não funcionar o tratamento e a gente ter com terapia e ter que ter entrado com a medicação. Agora eu tenho tempo pra fazer muita coisa hoje. Tem hora pra cada coisa que eu faço, né? Esse aqui é a minha rotina de atividades. Que tá em todas as minhas atividades que eu faço no dia. Ajuda, né? Porque eu me organizo mais a fazer as coisas, né? Aqui no meu caderno tem uma lista do que eu faço todo dia. Eu tomo um café da manhã, eu vou pra escola, depois eu volto da escola, vou almoçar, estudo pra prova, vou pro computador, passeio com pituquinha, eu vou lanchar, vejo televisão, faço dever de casa, ajudo a vovó a molhar as plantas, faço tudo como tá aqui. Se eu não tivesse, minha vida seria uma bagunça. Ou eu colocava a casa de pernas pro ar. No próximo bloco, vamos entender quando o medicamento é necessário e eu vou conversar com as duas famílias sobre o desenvolvimento de suas filhas. Como o quadro da Ana Clara é um quadro agudo, essa medicação ela foi essencial.
Clara e Fernanda são crianças hiperativas. Na busca por uma vida melhor, elas contam com a atenção dos pais, da escola e de especialistas no assunto. Me conta como é que era Ana Clara quando bebê? Bebê era... Tinha aquela coisa toda de não dormir de noite, mas aí a gente achava que era normal, bebê, né, recém-nascido, isso é normal. E depois, quando começou a andar, a gente teve certeza, porque não parava, não brincava, assim, era vários brinquedos, mas ela não ficava num brinquedo. Antes de morar comigo, eu já percebia que ela era muito agitada, não dormia direito. Então, eu comecei a observar a televisão muito alta. Aí eu resolvi levá-la para o médico. A Ana, ela tinha uma alteração de comportamento, né, marcada por uma ansiedade, pela impulsividade, que é característico em alguns quadros de transtorno de déficit de atenção. Ela usava inicialmente só o metilfenidato numa dose mais baixa, e o metilfenidato é uma medicação que varia em dosagens de acordo com a resposta individual. Como o quadro da Ana Clara é um quadro agudo, essa medicação ela foi essencial, né? Porque como há um funcionamento alterado, né? A Ana Clara, sozinha, ela não conseguia controlar, por mais que ela conseguisse entender, ela não conseguia controlar esses comportamentos. O transtorno de déficit de atenção, quando você introduz a medicação ela não é o único tratamento indicado, né? Sempre é necessário um acompanhamento multiprofissional. Então, você tem pessoas que têm digamos assim, uma penetração maior dessas alterações, e aí essas pessoas, como é o caso da Ana Clara, necessitam de uma intervenção medicamentosa, e outras que conseguem manejar com alternativas, né, terapias outras ou atividades que permitam com que ela gaste energia, e atividades com que ela consiga se disciplinar. O problema não foi um problema clínico, foi um problema ligado à dinâmica de casa, por exemplo. Tentar dar suporte psicológico à criança e, às vezes, suporte psicológico à família. Tem gente sendo medicada, assim, desnecessariamente, infelizmente, porque é menos trabalhoso você dar um medicamento e acabou o problema, não atrapalha mais ninguém. Mas está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Todas as drogas que mexem com a área neurológica, de alguma forma, freiam o potencial que aquela pessoa podia ter. Então, você mede o ganho e a perda quando usa o medicamento. Quando eu falo, minha filha é hiperativa, ela toma medicação. Você ela toma medicação, tarja preta? Toma. Tipo assim, parece que morreu alguém da família. Faz até assim pra ti. Aí eu fico assim... Como assim? Porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que tem muita gente que tem esse problema e tem que ajudar. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que existe um tratamento. Uhum. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Então, eu acho que quanto mais informação eu puder dar para outras pessoas que têm o mesmo... Porque uma criança que pelo menos igual a Ana Clara, que não tem o tratamento que for, sei lá, homeopatia, análise... ela vai ser muito prejudicada. Eu acho que aí a gente até utilizou o fato de ela estar usando medicação, né, e isso ter esse lugar, né, meio que mítico na sociedade, para que essa família percebesse que é com todo mundo. Então vamos lá. Né? Então, eles atendem a convocação e eles estão juntos no tratamento, né, que é determinante, é um tripé. Né? É o paciente, é a escola e a família. Vocês observam com muita clareza assim, o processo de mudança dela, né? Sim. Mas vocês conseguem perceber o que mudou em vocês? Muita coisa, né? Principalmente ela. Como ela cobrava mais, a gente sempre conversava. Vou ter que mudar um pouquinho o seu jeito também. De alguma forma, tanto é que a psicóloga também ensinou mostrou uma forma diferente de a gente cobrar ela. Então, dá responsabilidade a ela. Eu ficava em cima. Aí ela começou a mudar. Em cima do Davi, agora não. Ela faz, eu dou uma olhada, às vezes eu nem olho. Toda semana eu ganhava um bilhete na janta. Eu tava conversando, eu tava fazendo bagunça. E isso tudo mudou, porque agora os professores não reclamam mais de mim. Eles só elogiam. Eles não falam mais, a Fernanda ainda é muito bagunceira.
Minhas notas também melhoraram. Foi tudo uma mudança, né? Eu achei isso muito bom. A orientação que eu quero dar é assim, precisa mostrar os horários, mostrar uns horários que pode ou não pode ser, e ver o que dá certo, o que não dá certo. Por quê? Todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Tem coisas que eu também não gosto de fazer, mas é minha obrigação fazer. Hoje ela já chega em casa, tá feliz, brinquei, fiz isso, fiz aquilo, conversei com minhas amigas, até as tias dançaram junto. Então, hoje ela é outra criança. Foi muito bom essa mudança. Você acha que a tua relação com ela mudou? Mudou. Muita coisa. Mudou. Muita coisa. De, tipo assim, de querer me acordar no final de semana para preparar café da manhã para a mãe. Mudou. Antes não, ela queria acordar cedo para... Pai, vamos pra praia brincar? Vamos jogar bola? E o futuro? O que vocês imaginam? Como é que vai ser? Para ela, uma grande líder. Tem tudo para conseguir os desejos dela, realizar os sonhos dela. Acho que ela vai chegar longe. Eu sinto que eu posso ser alguém na vida. Eu acho isso muito bom. Eu espero que ela termine o segundo grau, o terceiro grau aqui em Friburgo. Ela tem vontade de fazer veterinária, que ela consiga realizar os sonhos delas. Isso que eu desejo mesmo, de coração. Eu espero que eu continue a mesma de sempre até eu crescer e ensinar isso aos meus filhos ou às minhas filhas. Se você olhar como é que foi a infância de cada um dos pais, e ele olhar para a infância que as crianças estão tendo hoje em dia, vai ver que as crianças perderam muito. E talvez a gente tenha que restituir um pouquinho disso para a criança. A gente tenta usar o esporte nessa intenção, a gente tenta usar algumas atividades físicas, mas ainda é bem longe daquilo que é a experimentação que a criança tem. Se você puder analisar, na verdade, como ela está vivendo, dá para você perceber quando é uma questão clínica, um problema de saúde mesmo, e é uma questão de falta de atividade ou falta de vazão. Se os pais tiverem sensibilidade para isso, eles vão brincar mais e permitir que a criança tenha mais infância, que eu acho que é isso que está faltando. Música